Bom dia, amados, a paz seja com todos, amém? Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse vídeo será postado na internet e nós não sabemos a hora em que aquele que acessar estará vendo, assistindo. Por isso, eu desejo a todos aí a paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a todos. Nós nos alegramos em poder ter esse meio de comunicação para poder estar transmitindo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. E, em especial, o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias acerca do amor. E a palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós temos visto esta palavra se cumprindo a cada dia. Essa palavra ela tem se cumprido não só na vida daqueles que ainda não conhecem a Deus, aqueles que ainda não tiveram um encontro com Deus, mas ela tem também se cumprido na vida daqueles que já tiveram um encontro com Deus, que um dia fizeram uma aliança com Deus. E o apóstolo Paulo, ele recebeu uma revelação de Deus e transmitiu-a ali em Romanos, capítulo 12. E o apóstolo Paulo ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e o vosso culto, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo nos exortando a estarmos ligados com Deus, a estarmos com os nossos corpos sendo apresentados a Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E nos exorta a não nos conformarmos com este mundo. E aqui é o que eu gostaria de me ater por alguns instantes para dizer que nós somos servos de Deus. Essa palavra ela foi direcionada para aqueles que já serviam a Deus naquela época e hoje ela nos alcança para que nós não sejamos conformados com esse mundo, com a corrupção, com a maldade, com os prazeres que levam o homem a se afastarem de Deus. Nós sabemos que se estivermos com os nossos corpos apresentando para Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, estaremos prestando um culto racional e nós seremos transformados pela renovação do nosso entendimento. E o apóstolo Paulo ele diz aqui: não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É eu me conformar com a corrupção? É eu me conformar com a maldade que está afligindo famílias, destruindo lares, fazendo com que o homem cada vez mais se afaste de Deus? Essa é a perfeita vontade? Essa é a boa vontade agradável? Não, não é. Agradável, perfeita vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é que nós não nos conformemos com a maldade, com o pecado, com aquilo que o mundo tem oferecido. E muitos de nós, infelizmente, muitos de nós têm aceito. Temos aceito aquilo que o Senhor diz que não devemos aceitar.
temos nos conformado com aquilo que o Senhor diz que nós não devemos nos conformar. E por isso, amados, nesta manhã, eu quero, com essas poucas palavras, estar mostrando, através desse vídeo, que existem pessoas que ainda não se conformaram. Existem pessoas que ainda lutam para que o mundo ele receba o amor de Deus, para que as pessoas desse mundo recebam a graça salvífica de Jesus Cristo. E hoje é tão difícil fazer com que isso aconteça, justamente porque os corações estão cada vez mais contaminados com aquilo que o mundo tem oferecido e tem feito com que se conforme. E, como disse no início da fala, o pior, as pessoas que não deveriam aceitar se conformar com essa situação, têm a cada dia se conformado. E nós vemos aí muitos líderes religiosos pregando, falando, arrebanhando, levando um povo, separando um povo, não do mundo, não das coisas que desagradam a Deus, mas separando um dos outros. Porque a minha igreja A é que é a boa. A igreja B não presta. Isso começa através do líder. Eu não vou agora citar nesse vídeo nome de lideranças, não vou citar aqui nome de instituições, porque a Bíblia fala, ai daquele por onde vier o escândalo. E eu não quero permitir que esse ai de Deus recaia sobre mim. Mas nós que somos seres inteligentes, temos uma mente evoluída, não somos um animal irracional, temos uma mente racional, nós vemos tudo isso acontecer. A igreja A é a boa, a B não presta. Quando todos somos corpo de Cristo. Então, como pode um líder espiritual fazer com que as pessoas que estão seguindo, elas se afastem ou repudiem uma parte do corpo de Cristo? O apóstolo Paulo ele continua nessa mesma carta dizendo, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos o quê? Um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Então eu não entendo, eu gostaria de saber de alguns líderes, onde está escrito que é para haver divisão entre o povo de Deus? Onde está escrito que é para ensinar que você não deve se misturar com a igreja de fulano ou os membros da igreja? Onde está escrito que não é para haver comunhão entre a igreja? Isso eu gostaria de saber de alguns líderes. Líderes que hoje têm a mídia a seu favor. Tem uma ferramenta poderosíssima para ensinar o amor de Deus. Para poder ensinar a união, a comunhão entre os irmãos. E se hoje o nosso país, eu digo aqui o Brasil, poderia se dizer o mundo, mas eu digo aqui no Brasil, onde os líderes do Brasil não estão fazendo o que Deus quer
que seja feito. Eu digo aqui no Brasil, e peço que você preste muita atenção. Onde está escrito para que você não permita que a sua igreja se una com outra igreja? Onde está escrito na Bíblia para que você ensine que os membros da sua igreja devem ser rivais de membros de outras igrejas? Porque há uma rivalidade. Nós vemos aí, se formos falar em algumas denominações, nós iremos até estar, como já foi dito aqui, talvez denegrindo, e não é esse o intuito desse vídeo. Mas o propósito é que esclareça, o propósito é que quebre esta resistência, porque nós somos um só corpo. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Então não tem nenhum respaldo bíblico para você que prega na mídia ou na sua igreja, fazer com que as pessoas que te seguem pela autoridade que Deus te constituiu se afastem das outras e não tenham comunhão e não sirvam uns aos outros, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita, misericórdia, com alegria. Então, para que fazer com que o povo tenha inimizade? Por que fazer com que o povo se afaste? Quando a palavra de Deus diz que nós devemos nos unir. E como eu já estava começando a dizer, eu quero terminar. Hoje o Brasil vive o que vive. Não é culpa da igreja, porque a maldade está no coração do homem. Precisamos orar para que o coração do homem seja mudado. Mas como iremos orar se o corpo de Cristo está dividido? Eu sou da igreja B, não me dou com a igreja C. Eu sou da igreja A, igreja B, igreja C, não serve para mim. Não há efeito em oração de um povo dividido. Não há efeito. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos dependentes da graça de Cristo. Não há pastor santo nessa terra. Nós somos santificados. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas não estamos totalmente santos. Ainda mais quando acontece o que tem acontecido. E o meu apelo fica para que os líderes religiosos, para que o senhor Valdomiro Santiago, para que o senhor Edir Macedo, bispo Edir Macedo, apóstolo Valdomiro Santiago, para que vocês e todos os demais pastores que têm um corpo de membros no Brasil possam
unir a fé, unir no propósito de estar intercedendo pela nossa nação, pelo povo que tem sofrido, pelo povo que tem sido enganado já pela corrupção, pelo governo corrupto. Que nós, como igreja, sejamos renovados no vosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ensinem ao povo, aos membros, a não se conformarem com esse mundo, principalmente com a desunião entre o povo de Deus, principalmente com a falta de amor entre os irmãos. Porque quando isso acontecer, haverá um grande avivamento no Brasil. Mas é necessário que haja união. É necessário que o corpo de Cristo esteja unidos. Amém? Essa é a palavra, esse é o sentimento que o Senhor tem colocado em meu coração. São apenas 17 minutos de vídeo, e eu gostaria de agradecer a você que está ouvindo esse vídeo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, e que esse vídeo possa alcançar as pessoas que foram citadas, não com o intuito de desabonar a conduta, não com o intuito de desmerecer o ensinamento, não, mas com o intuito de unir o povo de Deus. Amém? Essa é a minha proposta. Deus te abençoe em nome de Jesus.